A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja, seja muito bem-vindo a essa live. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Hoje é 26 de janeiro de 2025. Estaremos tendo uma manhã de bênção, uma manhã de crescimento, mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Desde já, peço que, se for possível, ative o sininho para que todas as vezes que suba uma live nossa, você esteja ciente das nossas transmissões, dos acontecimentos da nossa igreja, para que você possa estar sabendo de todas as nossas atividades. Então seja muito bem-vindo e tenha a liberdade de você ativar o sininho. Também peço que, se for possível, compartilhe o link com o máximo de pessoas possíveis para que essa palavra possa chegar aos corações, que essa palavra possa chegar ao encontro de várias pessoas, que outras pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. E com isso também você ajuda a divulgar o canal de nossa igreja, tá bom? Então, se for possível, faça isso nos ajudando, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar como de costume, vamos agradecer o nome do Senhor nessa manhã. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por estar em sua presença. Queremos te louvar e bendizer o teu nome, te agradecer por mais um dia, pela oportunidade de te servir, de te adorar e bendizer. Obrigado por tudo, toma essa aula em tuas mãos, nos inspira nessa manhã, fala aos nossos corações, nos enche da tua presença, da sua glória. Que tu és o nosso professor, nos orienta e sempre te daremos honra, glória e louvores. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, então estamos aqui, lição de número 4 na CPAD, nossa revista, né, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Então nós temos aqui a lição de número 4, vamos falar sobre Deus é trino, ou seja, vamos falar de trindade, Deus sendo uno e trino, trino e uno, é o nosso tema nessa manhã, e é um tema bastante específico, é um tema teológico, é um tema muito bom, e aqui vamos tentar abordar algumas questões, alguns pontos, e com isso também vamos tentar aqui fazer algumas explicações a qual o autor coloca. É um tema muito vasto, que normalmente é um tema trabalhado em seminários teológicos, e por isso ser um tema muito grande, precisa de muito tempo para tentar explicar, desde a origem da palavra até as suas concepções teológicas, até as suas visões. Aqui nós não temos tempo para explicar isso, e também não é o objetivo principal. Porém, nós iremos tratar de algumas questões teológicas a esse respeito, iremos falar de algumas heresias, e assim iremos tentar tratar o máximo possível de pessoas sobre essa proposta do Deus Trino, tá ok? Então vamos lá, nós temos um texto áureo, você que tem a lição tem a liberdade de acompanhar, se você não tem uma revista, mas quiser, você pode chegar em nossa igreja, procurar um dos secretários da escola dominical, que estarão sempre dispostos e tendo revistas, estará passando para vocês. Se você tiver a Bíblia, você pode abrir no texto a qual vou me referir. E se você estiver na sua correria do dia a dia, como sempre digo, e assim você não conseguir acompanhar, mas fique atento ao canal de nossa igreja para que você possa ver cada vez mais e mais, fazer suas anotações e fazer suas observações, tá bom? Então vamos lá. Deus é trino, é a lição de número 4 da CPAD. Texto áureo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia Sagrada. Temos um texto, uma leitura bíblica em classe, que é o nosso pano de fundo, né, e com isso nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17, e depois Mateus, capítulo de número 28, versículo 19 e 20. Diz o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o
permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Temos nessa manhã, pelo menos aqui, 3 objetivos. E eu gosto sempre de citar esse objetivo, porque ele nos ajuda a ter uma compreensão melhor do que iremos tratar. Objetivo número 1, demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade numa visão sistemática. Número 2, indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade. E número 3, explicar os perigos do unicismo na atualidade. Então, basicamente, qual é a nossa proposta aqui nessa manhã? Ter um panorama sobre esse tema Trindade, de uma forma sistemática, de uma forma organizada, para que possamos ter uma noção dos textos a qual vai apontar sobre isso. Então, sobre alguns textos nós iremos pensar, falar e trazer uma ideia de onde constitui dogmamente a ideia e o termo da Trindade. Com isso também nós iremos apontar uma heresia, porque é a nossa espinha dorsal, a qual nós temos trabalhado incessantemente esse trimestre sobre a heresia e mostrando o que era no passado e o que é presente hoje, e com isso explicar a ideia do unicismo que tem na atualidade, através de música, de pregações, tem estado muito presente no nosso meio. Então existe uma necessidade de nós estarmos atentos a isso. Tá bom? Então fique atento a essas questões, que serão muito importantes. Eu quero também motivar você, nessa manhã, a pensar que por mais que elaborada e robusta seja uma explicação sobre a Trindade de forma teológica, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, e por das maneiras mais diferentes que sejam, para mostrar sua majestade, o seu poder, os 3 em 1 ou 1 em 3, Deus sempre continuará transcender o entendimento da criatura. Como que eu gosto de definir isso? Eu, Marlon, pastor Marlon, como eu gosto de fazer isso? Eu sei que quando nós pensamos em teologia, primeiro nós pensamos na junção das 2 palavras, theos, Deus, e logia, logos, pensar, tratado. Então, quando você faz a junção etimológica de teologia, você tem ali um pensar sobre Deus. Então, nesse pensar sobre Deus, você encontra diversas teologias. Todo lugar tem teologia. Todo lugar são visões que tem de Deus ali. Então, logo, o que difere isso? É o conceito teológico. Então, o que é conceito? O conceito é o que o homem enxerga de Deus em cada momento da sua vida, em cada momento histórico. Vou melhorar. Por que nós pegamos e estudamos a teologia do primeiro século? Por exemplo, as heresias que nós estamos falando aqui, elas surgiram nos 3 primeiros séculos. Então o que acontece? A visão teológica que se tinha nos 3 primeiros séculos é diferente do que nós temos hoje no século XXI. Ela precisa ser sempre atualizada, ela precisa ser sempre compreendida e encaixada no contexto que vivemos. Por que isso? Porque a visão ou a forma com que se respondiam algumas questões no passado não é a mesma forma que se responde hoje. Por que isso? Tratando-se de heresias, elas estão com uma nova roupagem. Então você usa as escrituras, o padrão bíblico, para responder essa nova atualidade de heresias que tem crescido constantemente. Tá bom? Então lembre sempre disso. Quando você pensa em teologia, você pensa sempre numa visão. E qual é a visão? Que o ser humano tem do divino no seu arco temporal histórico. Então, com isso, temos várias visões, vários homens e mulheres de Deus que escreveram, que escrevem e vão continuar escrevendo. Então, a teologia ela está sempre em movimento. Agora, existe teologia boa e teologia ruim. Cabe você peneirar e pesquisar sobre isso. E, principalmente, pautado e embasado aonde? Na palavra de Deus. Isso é de fundamental importância. Tá bom? Quero também fazer uma abordagem dizendo que foi sempre do agrado de Deus
se revelar aos seus filhos, aos seus servos, aos seres humanos, de uma forma, a sua forma na sua natureza, trina e una, unitrina. Então, dentro do arco temporal histórico, Deus sempre resolveu se manifestar dessa forma para que pudesse, ou para que possa, cada vez mais e mais, ter um relacionamento e, com isso, aprofundar uma correlação com o ser humano. Tá bom? Dito isso, entraremos na introdução aqui da nossa aula, que é de suma importância. Lembrando aqui na nossa introdução que na aula passada falamos sobre o Verbo encarnado. Lembra? Falamos da cristologia, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que é o Deus eterno que tomou forma humana, a qual veio do ventre da Virgem Maria, e ali por sua vez Deus tomando forma humana. Esse movimento, segundo Paulo, na visão paulina, é o movimento quenótico, é o movimento do esvaziamento. Quando Deus toma forma humana, ele se esvazia dos seus atributos humanos, dos seus atributos divinos, a sua deidade, onipresença, onisciência, onipotência, e toma forma humana. E com isso passa a ter fome, passa a ter sede, passa a sentir na pele tudo que o ser humano passa. Ok? E ali ele tem a sua duas naturezas, sua plenamente humana e plenamente divina. Então olhamos para Cristo e enxergamos duas naturezas, plenamente humana e plenamente divina. De igual modo que não podemos separá-las, elas estão unidas, porque se nós separarmos, caímos em algumas heresias, algumas heresias no primeiro século diziam que Jesus não era só divino, e outras diziam que ele é o quê? Só humano. Então olhavam para ele e não enxergavam isso. Então existe um grande problema. Se você enxergar Jesus só como divino, descartando sua natureza humana, o seu sacrifício na cruz não tem valor nenhum. E se você focar em Jesus só como humano e não olhar como divino, então ele não é Deus. Então você também joga fora o seu nascimento virginal. Com isso não tem credibilidade nenhuma cristologia. Então nós temos que olhar a cristologia com a plenitude do humano e com a plenitude do divino. E elas estão entrelaçadas uma com as outras. Ok? Então vamos lá. Lembrando aqui na nossa aula que embora a palavra trindade, que é o nosso tema, e a nossa palavra-chave, não esteja nas escrituras sagradas ou na Bíblia, o seu conceito é evidente por toda a escritura. Então, desde o início da criação, narrado por todo o período veterotestamentário, até a revelação última das últimas coisas, a qual nós temos ali o Apocalipse, os seus 66 livros canônicos, enxergamos que a sua ideia, o seu conceito, ele está vindo permeando o arco temporal da história. Agora, futuramente vai ser denominado, vai ser chamado, esse Deus que se manifesta em três, em um, vai ser chamado de Trindade. Então você vai caçar na Bíblia e você não vai achar esse termo. Você vai encontrar alguém que vai bater na sua porta, pela manhã, normalmente acontece isso, um grupo religioso, e quando eles entram nesse assunto, eles vão dizer, olha, você diz que acredita na Trindade, mas esse termo não está na Bíblia. E é verdade, o termo Trindade, volto a repetir, não está na Bíblia. Porém, nós enxergamos no arco temporal histórico essa manifestar de Deus de forma una e trina para se revelar com seus filhos. Tá bom? O Novo Testamento também mostra que os cristãos do período apostólico ali, eles reconheciam a Deus como trino, Pai, Filho e Espírito Santo, sem precisar formular. Eu queria que você guardasse essa palavra, formular. Porque essa palavra formular ela vai estar ligada a uma formulação teológica. Porque trindade é uma formulação teológica. Então, quando nós olhamos para o período apostólico, quando enxergamos ali a mensagem querigmática que eles anunciavam no primeiro, segundo, terceiro século ali, eles não tinham a preocupação de formular. Era simplesmente anunciar esse Deus trino que é manifestado ou que se manifesta na história. Então, mais tarde, posteriormente, a igreja teve que ou precisou, vamos dizer assim, responder a algumas ideias equivocadas, que são o que nós chamamos de heresias. As heresias vinham surgindo, distorcendo a figura da deidade, e com isso a igreja precisou se dar uma resposta para isso. E nessa resposta foi-se necessário formular
um conceito teológico ou um conceito trinitário sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a qual nós chamamos de Trindade. Então, é uma doutrina sólida, bíblica, e mesmo sem conhecer essa terminologia, sem eles conhecerem essa terminologia, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Então, volto a repetir, eles não usaram essa terminologia trindade, eles anunciaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa ideia de 3 em 1, 1 em 3. E mais tarde a igreja que vai tomar essa iniciativa de formular isso para que possa ter uma compreensão maior. Ou seja, o que nós temos? Uma pluralidade dentro da unidade. Uma unidade na pluralidade. Tá bom? É onde nós enxergamos trino e uno, uno e trino. Unidade na pluralidade ou pluralidade na unidade. Tá bom? E aqui eu abro um parênteses, porque eu já falei isso na cristologia, mas eu torno a repetir aqui. Vocês lembram do movimento que os evangelhos fazem? Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, eles narram Jesus do humano para o divino. João, que é o quarto evangelho, narra ao contrário, do divino para o humano. De modo que os 4 evangelhos estão trabalhando de forma circular, humano para o divino e divino para o humano. Eles não negam isso. Então, da mesma forma, quando nós olhamos a pluralidade na divindade e a divindade na pluralidade, ou pluralidade na unidade de Deus e unidade na pluralidade, olhamos e enxergamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou enxergamos só o Pai, só o Filho, só o Espírito em cada momento histórico. Tá bom? Então vamos lá. A Bíblia, ela apresenta a Santíssima Trindade de várias formas, tá? E o autor coloca aqui um panorama sistemático sobre isso. O autor diz que as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo do Novo Testamento, tá? Por que o autor está fazendo sobre isso? Ele vai dizer, cada uma das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são chamadas de Deus. A mesma Bíblia que ensina a ver um só Deus e que Deus é um só, ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Então, cada uma das 3 pessoas, da qual nós chamamos de Santíssima Trindade, também é chamada de Senhor. É chamada de Deus, é chamada de Senhor. Então, nesse caso, o monoteísmo bíblico, ele não está contradizendo o que nós chamamos de Trindade. E nós podemos olhar também dentro disso da confissão de fé dos judeus. Então vamos lá, vamos explicar isso. Por que o autor faz questão de dizer que o mesmo Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo? Porque na história da igreja você vai encontrar alguns hereges, e dentro desses hereges eles vão dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Por exemplo, um deles é Marcião. Marcião diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais carrasco, mais duro, mais severo, e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, mais bondoso. Qual é o problema disso? Se você disser que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo, logo você vai ter que jogar por terra um dos atributos incomunicáveis de Deus. Qual é? A imutabilidade. Ou seja, Deus não muda. Então, se Deus não muda, essa ideia de que o Deus do Antigo é diferente do Novo, ela não pode acontecer. Se eu acredito que o Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo, então eu tenho que tirar um atributo dele, que é a imutabilidade. Então, se eu tiro um atributo dele, ele deixou de ser Deus. Está vendo o problema? Então, com isso, o autor ele usa algumas afirmações, 2 delas pelo menos, a expressão Deus e a expressão Senhor, para se referir que você encontra essa mesma expressão sendo usada para as 3 pessoas. Então, ora, qual é a diferença, pastor, então, entre o Antigo e o Novo Testamento? É a visão teológica. Por exemplo, vou usar alguns conceitos aqui. Primeiro deles, a ideia de salvação no Antigo Testamento está ligada a povo, a nação, a um grupo. Qual é a ideia de salvação no Novo Testamento? Está ligada a pessoas, a indivíduos, a respostas pessoais. Qual é a ideia de santificação que tem dentro do Antigo Testamento? Normalmente acontece de um povo para o indivíduo ali, mas focando uma ênfase maior no povo. No Novo Testamento,
A ideia de santificação, ela está mais ligada ao indivíduo, por sua vez, depois se revelar ao povo. Qual é a ideia de amor no Antigo Testamento? É uma ideia que está ligada à nação, a povo. Qual é a ideia de amor no Novo Testamento? Uma ideia de indivíduo, uma ideia particular. Então, com isso, nós percebemos que não é o que acontece é uma mudança teológica, uma mudança de pensar. Não é Deus que muda, mas o que muda é a forma de pensar. Então, mudou a forma de pensar, mudou a teologia. Então, não é Deus que muda, mas é a compreensão que o homem vai tendo de Deus, isso que vai mudar. Não é à toa que quando nós olhamos do Novo Testamento para o Antigo, encontramos algumas sombras e com isso fazemos alusões e aplicações do Antigo para o Novo Testamento. Porque se você ler Hebreus capítulo 12, por exemplo, o versículo de número 1, se não me falha a memória, não, ou melhor, capítulo número 1 de Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, versículo de número 1, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o que ele diz: ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu adoro esse versículo, esses 3 versículos para mim são sensacional, é uma alta cristologia ali, mas essa expressão aqui é muito interessante, que Deus fez de Jesus ali, Jesus é o seu resplendor da sua glória de forma exata. Então, quem olha para Jesus, enxerga o Pai. Quem olha para o Pai, enxerga Jesus. Foi isso que Jesus disse para Filipe. Filipe, estou há tanto tempo convosco e pergunto onde está o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, só conseguimos chegar ao Pai por meio do Filho, que é o nosso intermediador. Então, voltando aqui para a nossa explicação, esses pontos são sensacionais. E não é à toa que o nosso autor, ele também fala sobre o monoteísmo bíblico, que não contradiz essa trindade. Porque existe uma diferença aqui. Eu vou explicar mais à frente sobre essa ideia de monoteísmo, né? Judaico e o monoteísmo cristão, tá bom? Aguenta só um pouquinho que eu chego lá. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, por exemplo, você encontra a confissão de fé do judaísmo, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, já é único Senhor. Só que quando você lê Gênesis capítulo 2, versículo 24, você encontra: por isso, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e tornar-se-á os dois uma só carne. O que tem a ver esses dois textos? Segundo nosso autor propõe aqui nessa visão sistemática de trindade. Deuteronômio 6,4 está dizendo que só existe um único Senhor. E Gênesis 2,24 está dizendo que o homem, quando se uniu à mulher, serão uma só carne. A palavra hebraica que traz por trás ali, o echad, ele vai trazer a mesma ideia de único, indicando unidade, composta e ao mesmo tempo que é usada para afirmar de marido e mulher. Então, olha, olhando o texto de Deuteronômio, quando o autor diz: ó, Deus é único, uma unidade composta. Opa, peraí. Se Deus é único, ele é unidade composta de quê? Ou de quem? Olhando para Gênesis capítulo 2, 24, entendemos que o homem e a mulher é uma unidade composta. Mas se Gênesis 2, 24 diz que o homem é uma unidade composta, o que o texto diz? Que ele é uma unidade porque está unido à sua mulher, mas ele é composto da mulher e ela é composto do marido. Correto? Então, quando olhamos para Deuteronômio 6,4, temos que entender ou perceber. Se Deus é único e esse único está ligado a uma unidade composta, ele tem que ter mais um outro Deus com ele. Ele tem que ter outro com ele ali. E esse outro, numa leitura sistemática a respeito da Trindade, se entende que é o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, quando nós entendemos que Deus está falando, ouve, ó Israel, eu sou o único Deus, Deus está dizendo que ele é uma unidade composta. Composta de quem? Pelo Filho e pelo Espírito. Mesmo que os judeus não entendam
essa visão trinitária. E eu vou falar isso mais à frente, tá bom? Mas é só para você entender como que uma leitura sistemática é feita a partir dentro dessa perspectiva trinitária. Então, a Bíblia mostra que existe um quê? Um relacionamento. Que relacionamento é esse? Intratriniano. Intratrinitariano. O que é isso? Desde sempre existiu isso. De forma sistemática, o que nós estamos querendo apontar, na teologia, isso é chamado de pericoreses. Esse relacionamento intra, dentro, trinitariano, é chamado na teologia de pericorese, que significa uma união íntima, intratriniana, interna, entre Pai, Filho e Espírito Santo, que vão ser, de forma mais simples, é uma habilitação das pessoas da Trindade uma na outra. Então, vamos lá, vamos explicar novamente. De forma teológica, esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito é chamado de pericorese. Pericorese. O que é isso? É uma união íntima, interna, intretariana, entre o Pai, o Filho e o Espírito. Beleza? Então, quando nós olhamos para isso, nós enxergamos que existe esse relacionamento pessoal, íntimo, entre as pessoas da Trindade. Quero fazer uma leitura com vocês aqui, uma citação de João Damasceno. Ele diz o seguinte: existe uma permanência, abre aspas, melhor dizendo, né? Existe uma permanência e uma habitação de umas hipóstases em outras, porque as hipóstases divinas são contidas e indivisíveis uma das outras, e têm uma compreensão sem confusão, e de uma das outras, não contraídas nem confundidas, senão como quem se contém uma das outras. Com efeito, o Filho está no Pai e no Espírito, e o Espírito no Pai e no Filho, e o Pai no Filho e no Espírito, e não se contradizem, nenhuma confusão, nem mescla, nem confusão. Então, estou citando João Damasceno aqui, porque ele, dentro desse período, também acaba narrando sobre esse ocorrido, sobre essa ideia de pericorese, de que existe uma hipótese, uma união hipostática entre eles, a qual não se separam, não se divide, a qual estão unidos. Separamos para reconhecê-los, para entendê-los, porém, eles estão unidos de forma trinitária. Com isso, chegamos àquela separação e a diferença entre o monoteísmo judaico e o monoteísmo judaico-cristão. Qual é a diferença? Os judeus acreditam no monoteísmo de um único Deus, sem essa questão composta, ou seja, Deus é uno, ponto e acabou. Os judeus cristãos, os gentios, os que se converteram através do ensino de Jesus, e nós, os cristãos, acreditamos no monoteísmo trinitário. O que é esse monoteísmo trinitário? É onde enxergamos a deidade, a divindade, sendo composta de mais duas pessoas, o Pai, o Filho, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a diferença entre o monoteísmo judaico e o monoteísmo cristão é que um acredita no único Deus que não se manifesta em três, e nós acreditamos no Deus que se manifesta em três pessoas. Essa é a diferença. Então, essa doutrina está bem implícita no Antigo Testamento, ou implícita, porque está escondida no Antigo Testamento, e até as nossas declarações claramente na pluralidade, na unidade, sempre vão estar ligadas a isso, sempre vão estar ligadas a essa questão. E aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, se quiséssemos citar o Gênesis de capítulo 1, versículo 26, Deus está dizendo: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quem tem poder de criação? Anjo não tem poder de criação. Então, se Deus está fazendo um homem, Gênesis 1, 26, façamos, ele tem que estar falando com alguém. Correto? Então, ele não pode estar falando com o anjo, porque o anjo não tem poder de criação. Então, se entende-se numa visão sistemática trinitária, que quando ele diz façamos, está se referindo à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito. Outro texto, por exemplo, Gênesis 3, versículo 22, que diz: disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Se Deus é diferente dos anjos, então ele está falando com quem? Dizendo, os homens na Torre de Babel estão agora, o homem quando peca ali e come o fruto, Deus disse, esse agora é como um de nós. Nós quem?
Ele está falando da pessoa da deidade. Então, numa visão sistemática trinitária, ele está se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Podemos ainda continuar dizendo, na questão da Torre de Babel, Gênesis 11, versículos 6 e 7, desçamos e confundimos a língua deles. Ora, quem é que desce e confunde a língua do pessoal na Torre de Babel? É Deus. Bom, mas se ele está falando no plural, então Deus é louco? É óbvio que não. É a forma trinitária que a teologia entende e enxerga. Se Deus está falando, desçamos e confundamos, então ele está se referindo às outras duas pessoas, ao Espírito e ao Filho, que estão nesse momento ali unidos, e é eles que vão descer e vão confundir a questão da língua para tentar resolver o problema que está ali. Então isso que eu citei são questões sistemáticas, trinitárias, textos a qual são lidos e entendidos numa visão sistemática, que tem a compreensão sobre a pessoa da deidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, a trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesmo, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas. Se você perceber a grande comissão, quando Jesus disse em Mateus 28, ele disse, ide por todo mundo, pregai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dons espirituais, Paulo disse, olha, capítulo 12, 1 Coríntios, os dons, ele vai dizer, olha, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Aí ele diz, Deus deu dom de operação de maravilha, de sinais, de profecia. Então, olha, Paulo diz que Deus deu, mas quem opera é o Espírito Santo. Olha, então olha que curioso, o Espírito Santo e Deus estão no mesmo patamar, mas manifestações diferentes. A bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, e o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. O que é isso? Uma bênção trinitária, aonde percebemos o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Vemos a deidade sendo manifestada, separada no seu momento, mas sendo entendida na sua integridade. Quando Paulo fala aos Efésios sobre a unidade da igreja, que Deus é o cabeça, que Cristo é o cabeça da igreja, ele está apontando e Deus propõe essa unidade, ele está mostrando ali essa unidade da igreja ligada à pessoa de Deus revelada através de Cristo. A obra da salvação de 1 Pedro, eu gosto desse texto, se você quiser ler comigo, é 1 Pedro, capítulo número 1, versículo número 2, eu gosto muito desse versículo. Olha o que diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então perceba que a visão sistemática trinitária, ela enxerga nas Escrituras essa manifestação de Deus e por isso vai colocar e vai chamar de trindade ou manifestação trinitária, como queiram chamar. Essa construção trinitária, ela é tão importante que o credo, a nossa confissão de fé, reflete esse pensamento. Não é à toa que a trindade é a união de três pessoas. Por isso que é trindade, união de três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Em uma só divindade. São três deuses, como os judeus falam? Não. Uma só divindade, uma só essência, mas sendo manifestado em Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em poder, iguais em glória, em majestade, eternidade, mesma substância, mesmo e com obras distintas. Eu sei que explicar isso não é uma tarefa fácil, e aqui dentro do nosso tempo, tentar fazer isso, às vezes dá um nó. Por isso que é só uma visão panorâmica, para que você possa despertar curiosidade e ler mais, pesquisar mais, para que você possa aprofundar esse conhecimento. Então, com isso, nós percebemos que a doutrina da Trindade não neutraliza e nem contradiz a doutrina da unidade. Então, unidade na pluralidade, pluralidade na unidade, trindade na unidade, unidade na trindade, tá? Então, essa trindade foram pregadas e enxergado cada vez mais e mais essas pessoas chamadas de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Tem uma observação que eu quero fazer com vocês aqui, para vocês tentarem de repente compreender um pouco melhor. Vou ler aqui uma comparação, um exemplo, sobre o texto de 2 Coríntios 13, a qual eu li com vocês.
E vou fazer um paralelo com outros textos, tá bom? Olha o que diz, vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, tá bom? A trindade que aparece em Mateus capítulo 8, versículo 19, a qual eu comecei citando, começava sobre como Pai. 1 Coríntios 12, 4 e 6, que está falando dos dons, falava do Espírito. E 2 Coríntios 13, 13 fala do Filho. Então perceba que um começa com o Filho, o outro começa com o Pai e o outro começa com o Espírito. É a mais bela bênção das epístolas paulinas mostrada a função abençoada de cada uma das três pessoas. Ela é conhecida como bênção apostólica, né? Qual termina o culto, nós fazemos essa bênção. Bem que poderia também ser chamada de bênção trinitária, mas conhecido mesmo como bênção apostólica, mas enxergamos essa bênção trinitária ali. Então nessa passagem há um certo paralelismo com a bênção sacerdotal lá de Números capítulo 6. Então olhamos, a graça, o amor e a comunhão são propriedades pessoais e não de energia, de força ativa ou de qualquer coisa impessoal. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo dentro da concepção paulina. Então enxergar a concepção paulina é enxergar essa forma trinitária, Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo, manifestado em três formas, em três pessoas distintas na sua manifestação, mas unida pela mesma essência. Tá ok? Eu queria falar sobre isso porque eu acho isso importante. Então, depois de ter cansado um pouquinho vocês com essa questão, assim, de forma bem sintética, observaremos algumas questões. E a primeira delas é sobre as heresias contra essa doutrina. De tudo que eu falei, existem agora heresias que são contra ela. E dentro dessa heresia, o nosso autor da lição, ele vai destacar duas, pelo menos: unicismo e unitarismo. Unicismo e unitarismo. Você sabe o que é? Unicismo e unitarismo? Você sabe? É muito importante você saber isso, tá bom? Então, o nosso autor diz que ambas são contrárias à Bíblia. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela igreja antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Opa, então peraí. Unicismo e unitarismo são contrárias à Bíblia, são condenadas pelas igrejas antigas no passado e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Então, ou seja, fique atento. Unicismo também conhecido como monarquia, ou modalismo, né? Como o nosso autor gosta de tratar aqui, ele chama de monarquianismo, ou modalismo, ou patripacionismo e sabelianismo. Nossa, um trava-língua terrível isso, né? Mas está aí. Temos os principais heresiarcas delas. Quem? Os fundadores, a galera que propaga isso. Noeto, Praxeas e Sabélio. Guarde o que eu vou dizer, uma observação. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho, nem a do Espírito Santo. Ele não nega absolutamente, tá? Mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma única pessoa e não três distintas em uma só divindade. Então, qual é a questão da heresia deles? Eles entendem que são uma única pessoa e não são distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Ponto. Então, com isso, o que eles estão querendo dizer? Que essa manifestar não existe três pessoas, enquanto nós lemos na compreensão paulina, a qual o apóstolo Paulo faz separação entre são três pessoas distintas, mas unidas em uma mesma essência. Para essa galera do unicismo, eles acreditam que não são distintas, é a mesma pessoa. Tá? Então começa a heresia deles por aí. Então, diversas vezes, vocês vão observar no Evangelho de João, que Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra. Bom, então olha que curioso. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem olha para mim, olha o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um.
Mas ao mesmo tempo que ele diz que ele e o Pai é um, ele faz uma separação de que está falando com o Pai. Então, embora sejam eles o mesmo Deus na sua deidade, com frequência ele se dirige ao Pai como outra pessoa. Então, ora, se ele está se referindo ao Pai como uma outra pessoa, ele já está se colocando em uma segunda pessoa, correto? Logo depois, se ele está olhando para o Pai e se comparando, mostrando que é uma segunda pessoa, na sua deidade, eles são uno. Então, é uno e trino. É uma unidade na pluralidade. Então, lembra quando Jesus anuncia a vida do Consolador, lá em João capítulo 14, versículo 16 e o versículo 26, ele diz, eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. Bom, olha a manifestação trinitária, fantástica. Jesus está dizendo, eu vou rogar ao Pai, uma outra pessoa, para que ela possa enviar uma terceira pessoa. Quem? O Consolador. Então, olha que curioso. O Filho está rogando o Pai para que envie a terceira pessoa. Então, se existe três pessoas ali, não podem ser a mesma. São três pessoas distintas, mas que possuem a mesma essência, a mesma característica, os mesmos atributos e as mesmas qualidades. Ou seja, a Bíblia ensina que Jesus é filho do Pai e não o próprio Pai. Ele é filho do Pai. Filho. Então, se ele é filho, ele não é o Pai. Tá bom? É onde dá o nó na nossa cabeça. Ele é Deus na sua essência, nos seus atributos, na sua hipóstase, porém, ele é filho no seu manifestar. Então, com isso, dizemos o quê? Que o Espírito Santo está no nosso meio. Então, como que o Espírito Santo está no nosso meio? É Deus estando no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo, a qual conhecemos como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tá bom? Então, a Bíblia revela a Trindade de Deus sem necessitar de definições teológicas. E o destinatário original da carta do texto bíblico, compreendido com clareza a unidade da Trindade e a Trindade na unidade. Então vamos lá, vamos explicar isso. A Bíblia revela ou mostra essa Trindade sem um tratado teológico, que esse tratado vai ser posterior para poder defender contra as heresias, de forma técnica, de forma dogmática, a defender o que ela acredita. Então, antes do tratado, eles defendiam essa trindade, né? É o nome, ou trinitária, que existe Pai, Filho e Espírito, são pessoas distintas. Mas aí, conforme foi avançando as perseguições, a luta e as brigas, a igreja foi necessário fazer uma organização. E nessa organização surgiu-se o nome de Trindade para colocar dentro desse tratado. Então, com isso, você não vai encontrar essa expressão em nenhum lugar. Só que esses hereges que estão trazendo esse unicismo, eles estão demonstrando, estão buscando cada vez mais e mais, e está muito presente no nosso meio isso, tá bom? Que querem distorcer o que é a verdade do Evangelho, tá bom? E com isso, nós precisamos ficar muito atentos sobre essas questões. Eu quero ler para vocês algumas anotações que eu fiz aqui sobre essas heresias. Primeira delas, deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá. O monarquianismo foi um movimento que surgiu depois da metade do segundo século, caminhando para o terceiro século, em torno do monoteísmo cristão. Então surgiu em cima do monoteísmo cristão. Os monarquianistas se dividem em dois grupos. O primeiro, dinâmicos, e o segundo, modalistas. O que são os dinâmicos? Ensinavam que Cristo é filho de Deus por adoção, ou seja, Jesus não é filho legítimo, é filho adotado. Primeira heresia. Segunda, os modalistas ensinavam que Cristo apenas numa forma temporal de manifestação do único Deus. Ou seja, o que ele estava fazendo era só uma manifestação temporal, era só algo momentâneo ali, de uma manifestação de Deus, não é que seja Deus. Então, como teríamos agora para explicar esses camaradas no batismo? O batismo é uma teofania trinitária fantástica, porque você enxerga lá João olhando e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João diz, olha,
eu que tenho que ir até a ti para ser batizado e vem você a mim? Jesus disse, ó, por hora fique por isso. E João vai batizar Jesus. E João, quando batiza Jesus no Jordão, quando ele emerge, quando ele sobe, o céu se abre, uma voz do céu desce, aparece e diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E uma forma corpórea de pomba desce sobre ele. Então, a voz do céu, o filho no batismo e a forma corpórea de pomba. É uma teofania trinitária. Isso é uma manifestação trinitária do que nós chamaríamos de trindade. Então, nesse caso, eles olham para Jesus e dizem que Jesus é só uma manifestação, não seria Deus. E isso é um absurdo, uma heresia gigante. Eram os opositores da doutrina do Logos, né, do verbo encarnado ali. Eles rejeitavam o evangelho de João, eles não criam. Então esse pessoal pegava o evangelho de João e jogava no lixo, porque não acreditavam nessa divindade de Cristo. Lembra que eu falei? Se você separar a divindade da humanidade, com isso você cria uma heresia. E essa heresia jogava, o monarquianismo jogava totalmente a divindade de Jesus na lata do lixo. Outra questão, os monarquianistas modalistas não negavam a divindade do Filho, nem do Espírito Santo, mas sim a distinção de pessoas, o que diametralmente oposto aos ensinos do Novo Testamento. Então, ou seja, como que era o outro grupo, os modalistas, eram mais equilibrados. O radical descartava totalmente. Os mais equilibrados falavam assim, não, peraí, nós até podemos aceitar o Espírito Santo, podemos aceitar a divindade do Filho, porém, é a mesma pessoa. Não existe pessoas diferentes. Se não existe pessoas diferentes, como explicar o caso do batismo? Se não existe pessoas diferentes, como explicar Jesus falando que quem vê ele, vê o Pai? Como explicar a bênção apostólica como nós lemos? Como explicar os dons espirituais? Como explicar a unidade da igreja? Eu só consigo explicar isso se eu fizer uma pluralidade entendendo a unidade. Caso contrário, eu não consigo explicar. Tá bom? Então, essas heresias vêm surgindo e pregando cada vez mais essa unidade absoluta de Deus, de forma que Deus não é trino, é só uno e uno. Não é o jogo uno não, tá? Mas voltada para isso, e com isso distorcem, e nós vemos aqui os textos, a verdade do Evangelho proposta pelas Escrituras. E isso é um problema. E olha, eu digo mais para vocês aqui, ó. Sabélio, um dos heresiarcas, já ensinava nas suas doutrinas lá em Roma que, segundo Sabélio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três faces, semblantes, nomes, agindo na história, e não eram três pessoas distintas, mas apenas os três aspectos de Deus único. Um só Deus se manifestando como Pai no Antigo, como Filho na Encarnação e como Espírito em Pentecostes. Então, essa galera, Sabélio, ganhou espaço por mais ou menos 100 anos em Roma, na Ásia Menor, na Síria e no Egito. Então, vamos lá. 100 anos de história, 100 anos de heresia sendo contado nesse período. Então vocês entenderam o que eu li aqui? Então Sabélio, o que ele dizia? Ensinava que, segundo ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são faces. Você sabe o que ele está querendo dizer que são faces? Lembra do teatro grego? Como que funcionava? Uma pessoa colocava uma máscara e fingia ser o que ela não era. E assim ela atuava. Aí vinha outra, colocava uma outra máscara, ou a mesma pessoa trocava de máscara e ela fingia ser o que não era. Era a mesma pessoa fingindo ser o que não é. Então, quando ele diz que ele tinha várias faces, ele está se referindo ao teatro grego. Então, ele está dizendo que Deus, quando se apresenta como filho, ele está fingindo quem ele não é. Ele está botando uma face para você esconder quem ele é de verdade. Quando ele se apresenta como Espírito Santo, ele colocou uma outra máscara, se escondendo de quem ele é de verdade. Enquanto, na verdade, ele é o único Deus.
e não três pessoas. Essa é a visão monoteísta dele, a qual nós já limos exaustivamente aqui. Eu já cansei vocês de ler e de falar aqui sobre isso, que nós não enxergamos isso nas Escrituras. Percebemos que são três pessoas distintas, unidas por uma só hipóstase, por uma só união, por uma só essência. Gêmeos podem ser idênticos, mas são diferentes. Cristo não. O Pai não. O Espírito não. Eles são iguais na sua essência, iguais na sua substância, iguais nos seus atributos, iguais nas suas características, nas suas qualidades, mas diferentes nas suas ações, nos seus comportamentos e nos seus gestos. Não é o mesmo Deus que se manifesta em três formas. É o único Deus. São três pessoas, melhor dizendo, que se manifestam em formas diferentes, em momentos diferentes. O Pai se manifestou no Antigo, o Filho se manifestou na Encarnação, o Espírito se manifesta no período de Pentecoste, manifestação de pessoas diferentes, porém que são a mesma pessoa, que são têm a mesma união, têm a mesma hipóstase, tá bom? É difícil explicar isso. Eu sei que dá um nó na cabeça, 3, 1, 1, 3, 3. Mas tem um exemplo, e eu gosto de dar ele. Fugiu da minha cabeça quem é o autor, mas tem um padre apostólico que, para ele explicar a Trindade, eu acho muito bacana. Ele diz que para você entender a Trindade, a melhor forma é você compreender a roda de ciranda. Lembra aquela música que as meninas cantavam no passado? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Essa música tem uma ideia muito interessante. Porque como que funciona? As meninas dão as mãos e ficam girando. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Então lá, estão dançando, estão rodando, estão cantando ali, estão brincando. O que elas estão sendo naquele momento? Elas estão unidas por um círculo, correto? Estão nessa união que elas estão ali em volta. O que você percebe? Um círculo. O que é um círculo? Uma união. Você olha para a roda de ciranda e enxerga uma união daquelas meninas. Então ele diz, quando você olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito, você percebe essa roda. Essa roda que causa uma união entre o Pai e o Filho e o Espírito. Mas nessa roda, quando você olha para o Pai, você percebe que tem mais pessoas com ele. Quando você olha para o Filho, você percebe que tem mais pessoas com ele. Quando você olha para o Espírito, você percebe que tem mais pessoas com ele. Mas ao mesmo tempo que você observa que tem mais pessoas, ao mesmo tempo você percebe que elas são uma só. É uno e trino, trino e uno. Então, o que é a doutrina da Trindade? É essa unidade na pluralidade, é a pluralidade na unidade. Três pessoas, distintas uma da outra, que não são três deuses, é o único Deus que tem a capacidade de se manifestar em três formas, e essas formas não se contradizem e não anulam uma a outra. Tá bom? Então isso aqui é muito importante falar, que é o nosso tema aqui. Caminhando aqui para o nosso final, eu quero fazer mais uma leitura aqui para vocês, antes de nós chegarmos aqui no final, achei. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Stanley Orton, página 162 e página 163. Ele diz algumas coisas interessantes. A primeira, ele diz, acha-se somente na tradição judaica cristã esse conceito que surgiu mediante uma especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação outorgada passo a passo da palavra de Deus. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a sua unidade dos três membros da deidade. As pessoas da Trindade têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Tá bom? Fiz questão de ler isso aqui para que você pudesse ter uma compreensão melhor. E com isso, chegamos aqui a caminharmos para a nossa conclusão.
Então temos mais um ponto a ser pensado aqui nessa manhã. Qual deles? O unicismo. Então o unicismo, que ainda nós estamos falando, né, a qual unicismo, e aqui nós temos o unicismo, também aprofundando um pouquinho mais nos dias atuais. Na atualidade, o autor da nossa revista, ele coloca dizendo, abre aspas, que existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente do formato, de forma sutil e por meio de música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. E aqui é a parte mais complicada do que nós falamos, porque eu falei da Trindade de forma sistemática, falei da heresia na antiguidade e agora nós atualizamos. Existe, irmão, no nosso meio hoje, músicas, mensagens, louvores que distorcem ou distorcem toda essa visão trinitária. Cantamos, pregamos, lemos, falamos, ensinamos sem conhecer a verdadeira essência trinitária. Isso é um problema? Sim. Por que isso é um problema? Porque isso afeta de forma direta na compreensão que nós temos de Deus, de forma dogmática, de forma teológica, de forma bíblica. Isso é um problema gigantesco, tá bom? Então, primeiro alerta, precisamos estar atento ao que isso tem acontecido. O nosso autor diz aqui que conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude, unidade e natureza do Pai e do Filho. O autor também diz que o poder é da palavra e não de um tal de movimento. A palavra de Deus é somente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infectuosas, a semente vai germinar. Então vamos lá. O que o autor está propondo para nós aqui nessa manhã? Que nesse movimento, onde existem músicas, existem hinos que estão por aí tocando, apresentando um Deus diferente do que as Escrituras nos apresentam, ele diz que nós temos que ficar atentos a essas coisas. Ele diz que nós temos que examinar as Escrituras, e eu sempre estou falando isso aqui para vocês têm que ler Bíblia, vocês têm que ter o seu devocional, manter ele ativo, para que vocês não venham ser enganados. E para que vocês possam examinar qualquer louvor, qualquer mensagem, qualquer ensinamento, se o que eu estou falando aqui é verdade, é mentira, se é besteira, se não é. Eu disse que tem boas teologias e tem mais teologias. Então, com isso, você tem que estar atento a essas coisas. Então, na atualidade, nós temos aí algumas músicas que estão circulando que não tem nada de evangelho, não tem nada de Bíblia. As letras são bonitas, pode até se dizer que são inspiradas, são românticas, mas não tem nada de cristocêntrica. O que tem feito então? Então vamos lá. Tiraram o cristocentrismo, que é o Cristo do centro, e colocaram o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas. Então, não é mais Deus, não é mais o Filho, não é mais o Espírito Santo, não é mais essa trindade no centro. Agora é o homem no centro. Então é o homem se tornando Deus. E com ele se tornando Deus, cada vez mais ele enche o seu ego e distorce através dos hinos, das músicas que são tocadas. Isso tem infectado as igrejas. E como nós estamos trabalhando numa revista apologética, precisamos combater essas questões. Precisamos olhar e ver como isso tem afetado e tem deixado doente pessoas, vidas, irmãos e irmãs do nosso meio. O autor diz que temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas e grupos unicistas em nossas igrejas. Ele diz, não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante, porque ela desvia aquilo a qual nós acreditamos através das Escrituras. Da mesma forma que qualquer heresia aparece negando a deidade ou negando a humanidade de Cristo, nós descartamos, nós não acreditamos, nós jogamos ela fora. Assim também precisamos estar atentos com toda e qualquer ensinamento herético que possa distorcer a verdade
do Evangelho. Então eu quero ler algumas coisas com vocês aqui, tá bom? Desses ensinos, eu vou citar nomes aqui, tá bom? Volto a dizer, a minha citação de nomes aqui, ela não é uma afronta, tá bom? Ela é uma observação teológica, dogmática, a partir da compreensão da Bíblia. Então, nós não estamos apontando religião A, B ou C e nem grupos A, B ou C. Nós estamos aqui apontando os pontos, visões teológicas, tá bom? E vou citar a fonte. O nosso autor da nossa revista, ele tem um livro de apoio, e no livro de apoio, página 56, o autor diz o seguinte, abre aspas: os principais movimentos unicistas de hoje são movimentos Só Jesus, Tabernáculo da Fé e a Igreja Voz da Verdade, do conjunto musical do mesmo nome que se constituiu o principal grupo unicista no Brasil, que se destaca por causa do seu grupo musical. Fecha aspas. Então, o autor ele já cita alguns nomes, e o mais conhecido deles aqui é o Voz da Verdade, né? E tem muitos louvores interessantes, bonitos, que são cantados no nosso meio. Mas, dentro da nossa aula de hoje, dentro do que foi abordado, existe uma discussão sobre isso teológica. Mas o autor faz questão de enfatizar que todos, grupos religiosos, grupos musicais que cantam isso, que proferem isso, que trazem esse unicismo, distorcendo esse trinitarianismo, são heréticos. Agora, cabe a você pensar ou não se você continuar cantando ou visitando algum lugar desse. O autor diz mais, abre aspas, diz que eles distorcem a natureza de Deus, a natureza de Cristo, a fórmula batismal e o significado do batismo. Ou seja, o batismo nesses lugares não são trinitário, não é trinitário, melhor dizendo. Como que é o batismo trinitário? O que Jesus disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como eles batizam? Em nome de Jesus. Então distorcem novamente as Escrituras. O unicismo defende a doutrina, defende o monoteísmo, mas negam a doutrina da Trindade. Em um único Deus, mas que não são três pessoas. Então, esse pessoal, esse grupo que eu citei, esses outros, eles distorcem a visão paulina trinitária. Então, se eles distorcem a visão paulina das Escrituras, é para mim continuar cantando? É para mim continuar tendo em casa? Ah, mas é bonito, é legal, é bacana. Você que sabe. Biblicamente, você tem um problema. Você fica com o que é bonito, com o que é legal, com o que é romântico, ou você fica com o que a palavra diz? Bota na balança e vê o que pesa mais. Porque você corre um grande risco de estar cantando, de estar vivenciando isso e caminhando a passos largos para o abismo. É uma coisa a se pensar, né? Então vamos lá. Eles ensinam que Deus e Jesus, ao passo que a doutrina trinitária ensina que Jesus é Deus. Parece um jogo de palavras, mas o fato de ele ensinar que Deus é Jesus, ele está usando aquele conceito de máscara grega. Enquanto nós acreditamos que Jesus é Deus, a segunda pessoa, o Filho é Deus. Todos esses grupos pregam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa e não três pessoas e uma só divindade. Para eles existe uma só divindade. Ponto. Enquanto para a visão paulina e a qual nós enxergamos, existe três pessoas em uma só divindade. Três manifestações de Deus, três manifestações Pai, Filho e Espírito Santo em uma mesma essência, em uma mesma substância. Então eles distorcem o que nós entendemos de visão trinitária. Ou seja, de acordo com as Escrituras e de acordo com o ensinamento, e principalmente no caso do ensinamento da Assembleia de Deus, são considerados heréticos. Então vale a pena você reformular ou ver ou analisar os tipos de louvores que estão sendo aplicados e cantados nas suas igrejas. Pesquise isso, veja isso, combata essa luz das Escrituras e vê se há diferença ou não. Irmãos, nunca foi tão necessário como nós estamos vivendo o dom de discernimento de espírito, para que possamos ver o que é e o que não é,
O que é de Deus, o que é do homem, o que é de Deus, o que é do diabo. Sempre foi necessário, mas hoje cada vez mais tem sido imprescindível, porque muitos estão sendo enganados, levados por essa galera. Ou outros, por exemplo, se você não defende biblicamente o ecumenismo, por exemplo, como algumas tradições defendem, como que você vai cantar hinos de um camarada que hoje ele defende o ecumenismo? Oh, mas antes ele não defendia, mas agora defende. Você continua cantando, você continua propagando o que ele faz. Então são coisas a colocar na balança, se vale a pena, se não vale, se é certo, se é errado. Ou de outra pessoa que resolveu matar o marido e você ainda continua cantando esse tipo de hino, por que não canta? 2 pesos e 2 medidas? Então, se você não canta porque matou e hoje está presa essa pessoa e não é exemplo, então por que você canta de outro grupo que distorce a imagem de Deus, mas só porque a letra é legal e é bonita? Ou outro porque defende o ecumenismo? Então são coisas que você tem que pensar e ver o que você acredita, a fé que você tem, para que isso possa fortalecer a sua igreja, fortalecer a sua casa, fortalecer a sua vida e você não ser enganado por essa raça de víbora que tem surgido aí. Tá bom? Algumas outras questões aqui para concluirmos. Além dessa distorção das escrituras, é importante pensar, e eu já falei sobre a pericorese, essa relação que tem entre ela, o autor diz aqui, eu vou reproduzir o que o autor diz porque eu achei legal. No livro de apoio, tá bom? Página de número 58, abre aspas. Nós, trinitarianos, cremos que Jesus é Deus, mas para os unicistas, Deus é Jesus. Pois para eles não existem trindade, de modo que o Deus deles não é o mesmo Deus revelado na Bíblia, é outra divindade. O conceito unicista anula a obra mediadora entre Deus e os seres humanos. Opa! Ela anula a mediação. E qual é a mediação? Cristo. Então, se ela anula, ela está negando. Então, se está negando, é heresia. E você ainda continua cantando essas heresias. Eita! Eu falei. Os adeptos desse movimento unicista defendem o batismo em nome de Jesus, ensinam a salvação e depende dessa prática. Então, como é que eles batizam? Eu te batizo em nome de Jesus. Não batizo na forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com isso, irmãos, tem que servir de alerta, para que nós possamos perceber tudo o que está acontecendo. E finalizo aqui na página de número 60 do autor, que diz: o unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas, desde a sua origem, e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui eu finalizo a nossa aula de hoje. Por que eu fiz questão de ler isso? Porque nós estamos numa Assembleia de Deus e nós estamos tratando de uma forma dogmática. Esse tema aqui é um tema dogmático. Então, se é um tema dogmático, ele precisa ser tratado à luz do dogma, à luz da compreensão. E se é à luz da compreensão, precisamos ter uma visão ou pelo menos um panorama sobre o que Deus tem para falar para nós. Tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais e mais, que você possa ficar na paz do Senhor, que você possa cada vez mais e mais conhecer as Escrituras, fazer um curso de teologia, aprofundar o conhecimento. Essa aqui, a Sala de Ouro, foi só um panorama para despertar em nós o interesse cada vez mais e mais de aprender, de ler, de buscar e pesquisar, tá bom? Obrigado mais uma vez pela confiança, obrigado mais uma vez pela oportunidade em servir a Deus, obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no chat, que Deus abençoe poderosamente. Tenha um domingo abençoado. Agora às 10h30, o nosso culto de adoração ao Senhor, você é o nosso convidado. E mais tarde, às 18h30, teremos uma celebração ao Senhor. Deus te abençoe, venha com a sua família, venha com a sua casa, para que possamos bendizer e exaltar o nome dele junto. Bom, vamos orar e agradecer a Deus. Na próxima aula iremos cada vez mais e mais aprofundar esse tema, tá bom? Sempre estaremos aprofundando na medida do possível para que você possa ter uma compreensão melhor. Vamos lá, vamos orar.
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por estar na sua presença. Obrigado por tudo, obrigado por essa aula. Que possa essa palavra ficar guardada nos nossos corações, que possa nos despertar, iluminar nossos pensamentos, que possamos fugir das heresias, dos ensinamentos heréticos, ensinamentos errados, que possamos ter uma compreensão melhor daquilo que o Senhor tem planejado, daquilo que o Senhor fez para nossas vidas. Pai Santo, Pai Eterno, queremos louvar e bendizer o Seu nome e engrandecer o Senhor por tudo que tem feito. Guarda essa palavra nos nossos corações, nos dê um dia abençoado e sempre te daremos honra, glória e louvor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Está terminada a nossa aula. Em nome de Jesus.